Boa noite, companheiros. Eu fico feliz de poder estar compartilhando com vocês hoje a palavra e a alegria é muito grande. Mas antes, quero fazer uma autodescrição. Sou um homem de 46 anos, tenho um cabelo penteado do lado, castanho escuro, uso óculos quadriculado. Hoje, com armação cor cinza, meio transparente. Estou de terno, chumbo escuro, uma gravata preta, uma camisa cinza claro. Estou sentado numa cadeira no meu escritório, e o escritório que fica na minha casa, onde passo uma boa parte do tempo trabalhando. A cor de pele clara, e estou muito grato. O nosso companheiro presidente Antônio Celso já apresentou a Aline. Acho que ela teve alguma interferência lá na internet, ela não pôde dar as boas-vindas. A Aline, ela é uma intérprete de Libras, e ela está aqui com a gente, e ela está ali naquele momento fazendo a interpretação em Libras para nos auxiliar nesse momento. Eu preparei a minha fala, muito simples, na verdade, em 3 blocos, e quero ser bastante objetivo. E, em primeiro lugar, acho que tratar de um assunto muito importante, o porquê eu faço parte da história aí das pessoas com deficiência. Tendo em vista que, tecnicamente, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas estou convivendo com essas pessoas diariamente e vivido experiências únicas. Mas eu acho que essa é a parte principal da minha fala hoje, que é a experiência que eu tive e que me fez chegar até aqui. Bom, no início do ano, janeiro, fevereiro, eu recebi uma ligação de uma família de uma cidadezinha muito pequenininha, da região de Sorocaba, uma cidade chamada Capela do Alto, e uma cidadezinha que deve ter aí uns 25 mil habitantes. A família me ligou e disse o seguinte: olha, o fulano, nosso irmão, está preso, e a gente precisava aí de um advogado para acompanhá-lo. E, natural, falei, tudo bem, a gente vai. E ele foi para uma penitenciária, e eu fui para conversar com ele. Mas a família disse, olha, tem um problema, o meu irmão, ele é surdo. Ah, ele é surdo? É. Ah, então vou precisar de uma pessoa que interpreta, né? Porque eu não conheço a linguagem em Libras. E foi até engraçado, porque aí eu entrei em contato com uma pessoa e perguntei para ela se ela conhecia uma pessoa que interpretasse em Libras, e ela me passou o contato da Aline, que está aqui fazendo a interpretação. Só, olha como é, gente, olha como é a nossa deficiência como ser humano. Eu olhei no status, no celular, quando vi o contato, e olhei ali um casal muito bem vestido, né, e tudo mais. Eu imaginei assim, acho que ela é bem cara para essa família, viu? Vai cobrar bastante caro. E deu a impressão de que realmente, né, pela aparência, e eu julguei pela aparência. Eu falei, não, a família não vai ter condições. E aí, então, eu liguei para a família, olha, eu não consegui uma intérprete, e a que eu consegui, eu acho, olha só, eu acho que vai ser muito legal aí para vocês. Falei, não, a gente vai arrumar uma aqui perto e tudo mais. Bom, até aí normal, eu cheguei na penitenciária e me apresentei, e a intérprete chegou logo depois, e a gente entrou para conversar com o preso, e o preso estava muito afobado, nervoso, agitado, e a intérprete de Libras começou a interpretar, e a primeira coisa que ele perguntou foi do videogame dele, um homem de 50 e poucos anos. E aí a família já havia me dito que, além
ter a deficiência de ser surdo. Ele tinha um problema sério psicológico, tomava remédios fortíssimos. E ele dependia de remédios para dormir, para se alimentar, para tudo. E lá na penitenciária ele estava agredindo os outros presos. E todo mundo achava que ele era de alta periculosidade. Então isolaram ele, né? Começaram a tratar como se fosse um animal, isolando ele e tudo mais, achando que ele era de alta periculosidade. E aí eu conversando, ele estava algemado, ele não conseguia falar em línguas. E eu disse para o agente, olha, tira a algema dele, porque não vai ter condições. E o pessoal falou, não, não posso, não tem, ele é muito nervoso e tal. Eu falei, não, a gente precisa entender o que ele está falando, porque chegou um certo ponto que não dava mais para entender. E quanto mais mexe, mais a algema vai apertando. E aí soltaram ele com muito custo, e a gente começou a conversar com ele. Ele não estava sabendo onde ele estava, nem do que se tratava aquele lugar, por que ele estava ali. Ele não soube dizer o porquê ele passou na delegacia, qual era o motivo. É realmente uma pessoa que tem muitas dificuldades, físico e mental, psicológico, emocional. E, gente, só para tirar a dúvida, que eu sei que, como eu, né, eu erro, e eu acho que muita gente pode errar nisso, eu sei que não tem nada a ver entrar no mérito dessa questão, mas só para vocês entenderem. Ele é casado há 12 anos. A família não queria o casamento, por causa dos problemas que ele tem. E a família não queria o casamento e tudo mais, e ela insistiu, insistiu, insistiu. Ao longo do casamento, ela começou a agredi-lo. E ele chegava machucado em casa. E a família achava estranho, mas até então não tinha como provar nada, e tinha dificuldade, mal sabe escrever, além de tudo. Então, no dia que aconteceu os fatos, ela a agrediu no banheiro, e ele empurrou ela para poder afastá-la, e ela bateu a cabeça na pia e cortou a cabeça. Então, vocês sabem muito bem, violência doméstica, Maria da Penha e tudo mais, passou pela delegacia, enfim. Toda essa trajetória, delegacia, oficial de justiça, intimações, penitenciárias, não tinha um intérprete de Libras. Ele passou por todos esses caminhos, tratado como um homem violento, tratado como um monstro, um assassino, um violentador de mulher e tudo mais. E essa foi a deficiência que eu vi do Estado, uma penitenciária sem um intérprete, eles não sabiam o que estava acontecendo, eu levei os remédios, a família me deu o remédio, eu levei, ó, aqui estão os remédios dele. Uma agente penitenciária, uma mulher começou a chorar, colocou a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que a gente estava fazendo? A própria intérprete de Libras começou a chorar de ver a situação daquele homem ali. Passou mal, teve que tomar água com açúcar. Aí eu chamei o diretor da penitenciária, conversei com ele, expliquei a situação. E o pessoal se acalmou, começou a tratá-lo com mais temperança, mais tranquilidade, deu os remédios para ele. Fiz uma petição para a juíza libertou ele, está respondendo em liberdade. Ele tem problema de sanidade. Inclusive, ele vai estar sendo internado, precisa ser internado. Mas o que aconteceu aí? Até aí parece que é tudo normal, tudo natural, para qualquer um de vocês, mas para mim não. Eu saí da penitenciária, Itapecerica, me parece, e vim embora para a região de Campinas. Na estrada, eu vim em lágrimas, já era noite, eu fui o último a sair, porque o caso era delicado, é delicado. Eu fui o último a sair e eu vim na estrada em prantos. É como se alguma coisa estivesse acontecendo comigo. Alguma coisa assim, eu não sei explicar, talvez sobrenatural, não sei. Mas eu comecei a me tomar por lágrima, por choro, por parece que algo ali naquele momento, uma luz, alguma coisa que
irradiou sobre mim, que partiu o meu coração. E eu vim embora não entendendo tudo aquilo, chorando, cheguei em casa em choro, e eu não estava acreditando naquele sofrimento, todo aquele constrangimento e tudo que estava passando aquela pessoa, por todas aquelas situações. E naquele momento, tudo que eu olhava em minha volta, eu comecei a olhar com outros olhos. E é como se tivesse tirado alguma coisa assim das minhas vistas, eu estivesse enxergando um outro mundo, uma outra realidade. E aí foi quando eu entrei em contato com essa Aline que está aí. Aí foi que depois eu entrei em contato com ela. Como ela é intérprete de Libras, ela tem muito contato com pessoas surdas. E aí foi que eu passei a conhecê-la. E o esposo dela é surdo. E ela tem um filho autista. E aí eu mergulhei no mundo dela. E aí eu fui compreender o mundo dela, a situação dela, as dificuldades dela. E a Aline é uma pessoa muito tranquila, a gente tem uma liberdade de conversar sobre isso, eu sei que não tem nenhum problema eu dizer isso. E a Aline começou a me ensinar o mundo PCD, as dificuldades, a dificuldade de uma criança autista, do surdo, e eu comecei a ter contato com cadeirantes, e comecei a entrar nesse mundo. É como se minha mente fosse transformada a tal ponto, não que eu olhasse só para a pessoa deficiente, ou como se eu nunca tivesse olhado para uma pessoa deficiente, mas eu comecei a olhar as pessoas de uma forma diferente, e isso transformou eu como pai, me transformou melhor como marido, me transformou melhor como profissional, me transformou melhor como filho, como amigo, nas relações, na profissão. Eu comecei a ver as pessoas de modo diferente, seja elas deficientes ou não. Isso transformou, é como se fosse uma conversão, né? Como se eu tivesse nascido de novo, como se eu tivesse experimentando algo novo. E eu comecei a entrar nesse mundo e conhecendo pessoas deficientes, cadeirantes, e tudo que eu olhava, a paisagem da cidade, e a forma como ela foi construída, a arquitetura, eu começava a indagar e colocar as perguntas: será que ali passa um cadeirante? Será que ah, as pessoas que andam numa cadeira de roda conseguem entrar na câmera para assistir uma sessão? Será que existe uma rampa aqui? Será que existe vagas aqui? Será que comecei, o meu mundo se abriu e não foi assim uma questão profissional para ganhar dinheiro. Aí eu advogo para PCD. Não, eu advogava para outras questões, né? E eu nunca advoguei para uma pessoa com deficiência, foi a primeira vez. Então, não é algo que acendeu em mim, vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque a Aline me conhece, ela é minha testemunha, ela sabe que dinheiro até agora eu não ganhei com isso. Mas eu assumi a responsabilidade de, não de ajudar, porque essas pessoas não precisam de ajuda, mas a responsabilidade de sentir com eles as dificuldades, de assumir a responsabilidade. E nisso daí, conhecendo a Aline tinha um propósito de muitos anos, ela tem um propósito, tem um propósito de começar uma associação para os deficientes. E ela sempre foi barrada nesse sentido, perseguida, barrada, teve muitas dificuldades. E eu disse: Aline, boa ideia, vamos fazer uma associação. E nisso a gente foi criando o corpo, agregando pessoas importantes, médicos da Unicamp. Para quem não sabe, a Unicamp é uma universidade muito bem conceituada no estado de São Paulo, fica em Campinas, uma universidade estadual, e de uma tecnologia muito avançada na área científica, das pesquisas e tudo mais. Então, a gente tem conosco médicos da Unicamp, psicólogos, e engraçado que no dia da inauguração, no dia 17 de abril, um dia de Páscoa, um domingo, vamos colocar, eu acredito que 90% das pessoas que estavam ali
eram pessoas com deficiência. Grande parte, grande parte. Quem entrar na página do Facebook, Associação Brasileira dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vai lá ver as fotos. Vai ver gente com cadeira de rodas, gente com cão-guia, surdos, enfim. Então, assim, foi muito lindo o nascimento dessa associação. E o intuito dessa associação é realmente levar informações para a sociedade. A gente não tem muita estrutura física e financeira, mas o que a gente tem é muita boa vontade. Então, a gente está trabalhando com informações na sociedade, levando informações. Quando eu comecei a entrar nisso, quanto tempo eu tenho aqui, Celso? Se você me entregar 5 para as 8, 5 para as 9, vai eu de novo 20 horas. Tá Se bom. você me entregar 20 horas e 55 minutos, tá bom. Tá bom. Quando eu entrei nesse mundo, eu falo esse mundo mesmo. Quando eu entrei nesse mundo, eu comecei a ver essas dificuldades, me deparar com essas situações difíceis. Cada dia mais eu venho sendo tocado, chocado, transformado, mudado em tudo. De verdade, gente, vocês transformaram a minha vida. E a minha visão de vida, de mundo, de pessoa, se transformou. Eu percebi que eu era o deficiente. E que hoje eu sou transformado pela vida de muitos de vocês. E eu sou grato a Deus por me fazer encontrar com vocês, de fazer parte de vocês, de me permitir entrar no mundo de vocês. Eu sei que muitos, eu aprendi isso, eu sei que muitas pessoas com deficiência, às vezes nos olham também com uma certa dificuldade por nós não sermos deficientes, às vezes acredita que vamos usar dessas pessoas como um trampolim para alguma coisa, ou política, ou profissional, seja lá como for, a se aproveitar de vocês. Mas eu quero dizer de todo o meu coração que Deus me levou até vocês para eu ter uma vida diferente. E agora eu quero finalizar essa parte e para que vocês compreendam melhor. Eu tenho um programa de rádio que eu fui convidado para fazer desde o início do ano, todas as quintas-feiras às 10 horas da manhã. É lógico, é uma rádio comunitária, ela não tem uma frequência a nível Brasil, é regional, ela funciona há 30 anos, uma rádio legalizada do município, Rádio Nova FM 105.9, mas ela é transmitida ao vivo na rede social Facebook, o que pode ganhar abrangência nacional ou mundial, né? E no início, se vocês pegarem os primeiros programas, vocês vão perceber que eu falava sobre outras questões. Alertava o pessoal sobre crimes na internet, e outras coisas. Sobre racismo, a questão aí social. Mas nunca toquei no assunto de pessoas com deficiência. E foi nesse episódio que o programa de rádio se transformou nisso. E desde final de fevereiro para cá, todas as quintas-feiras, nós falamos sobre os direitos das pessoas com deficiência, levamos pessoas, entrevistamos pessoas, mães de autistas. Olha, é lindo. E nisso, gente, algo aconteceu. Ouvindo as histórias das mães, das experiências do filho autista, da dificuldade de ter um atendimento no município, de não ser ouvido pelo prefeito, de não ter acesso à saúde, falta de médicos, especialistas. Eu estou falando da criança autista porque eu tive bastante contato com elas, e tenho até hoje, né? Então, por isso que eu estou dando ênfase ao autismo, tá? Mas na associação tem quase todas as deficiências, né? A gente tem contato com eles.
E a gente começou a perceber que há deficiência no atendimento na rede municipal. Então, as escolas não têm os psicólogos, não têm os acompanhantes, os professores auxiliares. Há muita desinformação quanto a essa deficiência, dificuldades do judiciário entender, do poder público entender, do Ministério Público entender, de toda a sociedade entender o que é o autismo, né? De não compreender as nuances, as diferenças e as coisas que, os níveis e os comportamentos e as necessidades, né? Então, falta psiquiatra, falta psicólogo, falta tudo direcionado a autistas, tá? E isso traz muita dificuldade. E a gente foi aprendendo bastante com essas pessoas, e escutando as experiências, os comportamentos, como funciona, as dificuldades, a falta de matrícula nas escolas, diretores que não queriam fazer a matrícula porque descobria que era uma criança autista, enfim. Nisso, escutando todas as histórias dessas mães, eu comecei a viajar no passado e comecei a vislumbrar as dificuldades que a gente tinha e ainda tem com um dos nossos filhos, que hoje tem 23 anos. Eu tenho 4 filhos, né? E ele é o terceiro mais velho, ele tem 23 anos. Esse menino foi expulso de todas as escolas. Quando ele era criança, as professoras nos chamavam e diziam: pai, mãe, você precisa levar essa criança no psicólogo. E a gente achava que era coisa de menino, coisa de criança, a ignorância. A gente nunca levou ele para psicólogo algum. E, a gente foi perdendo ele. Quando ele chegou à fase dos seus 14, 15 anos, a gente começou a perceber que estava perdendo ele. E um menino muito inteligente. Ele é tão inteligente que eu já fui professor de matemática, né? Ele fazia conta de raiz quadrada de cabeça. E eu até falava: nossa, esse menino vai ser um engenheiro, né? De mão cheia, né? Mas a gente começou a perceber que a gente foi perdendo. E eu comecei a perceber nas histórias das mães, contando como eram os filhos, como são os comportamentos. Eu comecei a ver meu filho lá atrás. E eu comecei a imaginar: meu Deus, será que meu filho é autista? Será que tudo isso que aconteceu na minha vida é para eu chegar aqui e agora descobrir que meu filho é autista e eu me sinto culpado por muitas coisas que aconteceu na vida dele. E, bom, enfim, ele vai passar por um tratamento agora, não tinha vaga, né? Agora a gente conseguiu uma vaga para ele iniciar os tratamentos e os exames necessários para fechar esse laudo. Mas é idêntico, pessoal, é idêntico os comportamentos que a gente aprendeu, que eu comecei a escutar as histórias, é idêntico o que passou com ele toda a vida, toda a infância e agora adulto. E então, assim, as experiências que eu passei com vocês, com as pessoas com deficiência, são experiências que marcaram a minha vida e me transformou como ser humano. E eu não estou nessa porque eu vislumbrei uma mina de ouro, um meio de ganhar dinheiro fazendo processo. A Aline conhece eu, sabe o amor que eu tenho tratado dessa questão e a preocupação que eu tenho e a dificuldade querendo ser útil para eles. Querendo ser útil para eles, eu não consigo. Eu quero ser mais para eles, eu não consigo. E isso daí transformou a minha vida. Então, é por isso que eu estou
fazendo parte deles, da vida deles. E num desses programas, um associado do Rotary Club, o Éder Ângelo, um dia ele assistiu o programa, depois ele foi até a emissora, terminou o programa, ele me chamou e disse, olha, eu faço parte do Rotary Club, só que é um Rotary Club diferente, ele é PCD, ele é de Londrina, Paraná. Você não quer conhecer? Eu disse, olha, eu posso conhecer, não tem problema nenhum, posso conhecer, mas eu não sei se eu tenho condições de fazer parte do Rotary Club. Mais uma vez, julgando a aparência, né? E isso, graças a Deus, também minha vida tem sido transformada. Eu disse, eu não tenho condições de fazer parte do Rotary Club, porque eu acho que o Rotary Club deve ser um clube de pessoas milionárias, né? E eu sou pobre, sou um advogado pobre. Ele disse, não, querido, você está enganado. Eu quero que você conheça. E aí, ele deve ter ligado para o presidente, e aí o Antônio Celso me ligou, a gente bateu um papo, ele me fez o convite e aqui estou. Eu estou tão alegre, estou tão feliz de fazer parte de vocês e de poder contribuir. Eu quero fazer mais, eu quero contribuir. Eu não quero só ficar aqui ouvindo ou só falar alguma coisa, mas eu quero realmente que essas nossas reuniões e as nossas vidas sirvam de transformação para o mundo. E eu quero isso, gente. Eu quero ajudar, eu quero somar, né? E isso é muito importante para mim. Para mim, eu encontrei o significado da minha vida. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu encontrei o significado da minha existência. Então, isso é importante para mim. Essa missão é importante para mim. E eu quero terminar minha vida lutando por isso. Eu não entrei porque eu sabia que meu filho era autista, ou não sei nem ser, mas acredito que seja, por tudo que eu vi, por tudo que eu sei. Mas nem por dinheiro, nem por uma ascensão profissional ou uma oportunidade, nada disso. Realmente, é de todo o meu coração. E entrando nesse campo, é que eu comecei a perceber, e conversando com todas as pessoas, participando de reuniões, eu vejo que a dificuldade e a reclamação sempre é a mesma, né? A dificuldade, a reclamação, desalento, frustrações, sempre é com relação ao poder público, desdém, a falta de acesso, de oportunidades de emprego, acessibilidade, dificuldades de poder ter os exames, os tratamentos, os remédios, dificuldade em tudo. Eu conheço um cadeirante aqui na minha cidade, eu batendo um papo com ele, ele disse, olha, eu falei para ele assim, Paulo, eu nunca vi cadeirante aqui na cidade, eu só agora que eu estou conhecendo você e a Tatiane é uma psicóloga, escritora, palestrante, ela também está com a gente. E o Paulo, não tem mais, eu nunca vi cadeirante, não, eu nunca vi pessoas em cadeira de roda passando no centro da cidade. Ele disse para mim assim, Alex, mas não dá. Como é que a gente vai andar na cidade? Você já viu a altura das calçadas? Você já percebeu que tem postes, placas, árvores plantadas no meio da calçada? Como que a gente vai passar no centro da cidade? Que eu conheça, tem uns 200 cadeirantes na cidade. Falei, Paulo, 200? E onde estão esses 200? Está tudo dentro de casa. Dentro de casa? Porque não tem condições de sair. Então, eu comecei a perceber que essas pessoas vivem nas sombras, escondidas, né? Eu conheci os dois irmãos são gêmeos, eles têm 16, 17 anos, eles têm problemas psicológicos, emocionais devido a uma situação constrangedora, e eles são surdos, e eles precisam de psicólogos.
E todas as vezes que eles vão lá para pedir marcar o exame, né? A pessoa fala, olha, não tem intérprete. Então não tem como fazer o tratamento psicológico. Mas pior ainda, uma pessoa abriu meus olhos e não é nem o problema de ter o intérprete. Agora imagina a pessoa estar sentada com o psicólogo e ter um terceiro ali que é o intérprete ouvindo todo o problema desse menino. Então, quer dizer, seria uma obrigatoriedade todos nós sabermos o mínimo de Libras, que haja vista, por lei, reconhecido como a primeira língua em nosso país, e a segunda língua portuguesa. Eu estou até devendo, porque eu disse para a Aline, eu preciso que você me dá um curso, porque ela dá curso de Libras, né? Eu vou iniciar o curso com ela, eu, a minha esposa e minha filha. E porque eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender. Então, imagina que a deficiência em todos os órgãos, de todos os profissionais, em saber o mínimo de Libras, né? Então, a gente discute muito essa questão, e agora eu passo para o segundo bloco, eu percebo que numa roda de discussão há muito aquela discussão sobre a igualdade. E aí vem aquela pergunta, mas e a igualdade? Como é que fica a igualdade? Não tem igualdade. Gente, a depender da perspectiva como a gente enxerga a igualdade, existe igualdade. Mas a igualdade no seu sentido puro, do seu sentido mais sublime, ela é uma utopia, ela não existe. Não existe igualdade. E nem pode ter. Né? Mas no sentido, no outro viés, num viés normativo, num viés de legislação, existe igualdade. Né? Mas existem algumas chaves que impedem a equidade, que é bem diferente da igualdade. Né? E quando a Constituição fala assim, olha, igualdade diante da lei, igualdade perante a lei, que é o artigo 5º, famoso artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei. Essa igualdade perante a lei, ela é uma igualdade que a lei contempla como igualdade. Então, o que diz que é igual é a lei. É a lei que vai dizer o que é igual. E tem vários sentidos dessa igualdade. Eu não vou entrar muito nesse papo conceitual de igualdade, para a gente não perder muito tempo, quero ser bem objetivo e simples. Né? Então, quando a Constituição está dizendo isso, a Constituição está dizendo o seguinte, olha, a lei vai dizer e vai falar e estabelecer igualdade. Então, é o que a lei diz, que é igual. Né? Então, essa questão de igualdade. Eu tenho até uma frase que eu escrevi, eu gosto muito dessa frase, que eu comparei as diferenças como um quebra-cabeças. Todas as peças são diferentes. Só que quando a gente junta uma nas outras, se transforma numa paisagem linda, né? Um quadro muito bonito. Então, as desigualdades, elas existem. Não vou entrar em todos os viés de desigualdade, senão a gente fica louco, né? Não é um curso sobre igualdade. Trazendo uma visão bem enxuta. Nós somos diferentes uns dos outros, somos desiguais. Mas se tivermos a consciência transformada, a gente vai enxergar que eu dependo do Celso dos mim, o professor Guto depende de mim, eu dependo dele, dependo do Celso dos colegas aí, eu deixo para mim enxergar os nomes de todos aqui, né? Do Neymar, da Aline, enfim, todos nós necessitamos um dos outros e formamos um corpo. Se nós enxergarmos que a sua deficiência se encaixa com a minha, e eu me encaixo com você, e eu dependo de você, você depende de mim, vamos enxergar o universo como um corpo só. E aí vamos funcionar como um organismo vivo.
E como os órgãos, nenhum é igual ao outro. O olho não pode ser igual ao ouvido, o ouvido não pode ser igual à boca, e a mão não pode dizer, eu quero ser pé. E nem o pé pode dizer, eu quero ser mão. Mas todos eles se completam. O olho, o ouvido, a boca, a fala, todos os órgãos, e formam um corpo. Então, a humanidade deve enxergar dessa forma. Olha, só para deixar bem, eu fiz uma anotação aqui. Olha que interessante. As maiorias das constituições no mundo fala de igualdade. Olha, veja bem. Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, de 1787. Ele diz assim, igual proteção da lei. Igualdade com relação à proteção da lei. Então, a lei vai estabelecer a igualdade, certo? E me chamou a atenção aqui a Constituição Alemã de Weimar, né? De 1919. É a alemã. Quando essa Constituição de 1919, ela é uma transição entre o final da Primeira Guerra Mundial e o nascimento do nazismo. Então, quando as constituições falam de igualdade, ela não tem uma concepção daquilo que a gente imagina. Ela tem a concepção assim, olha, o Estado vai estabelecer. A lei vai estabelecer. Tanto é que o nazismo pregou a igualdade para os alemães. E tanto que ela pregou a igualdade, que ela diz que o resto do mundo é desigual, né? E então fez toda aquela anarquia que eles fizeram. Mas olha como que diz a Constituição. Todos os alemães são iguais diante da lei. Também temos aqui a Constituição Soviética de 1936, que diz o seguinte, a igualdade de direitos dos cidadãos da União da República Socialista Soviética, sem distinção de nacionalidade e de raça, em todos os campos da vida econômica, cultural, social, política, e é uma lei imutável, né? Depois, tem o da França, uma Constituição esquerdista da França, de 1946, que diz assim, a França forma com os povos de além do mar uma união, fundada sobre a igualdade dos direitos, deveres, sem distinção de raça ou religião. E tem a japonesa, de 1946, que diz, todo povo é igual diante da lei, e não haverá discriminação em matéria política, econômica, social, por motivo de raça, religião, sexo, estatuto social ou de família. Veja, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim, olha, todo legislador, onde nasce a lei? A lei nasce do legislativo, então o legislativo está impedido de criar normas que sejam desiguais. E quando a gente fala de igualdade na lei, a gente tem muita lei que traz, que vislumbra os direitos da pessoa com deficiência. No Brasil tem. E por que será que essas leis, pelo amor de Deus, não funcionam? Né? E por isso estou dizendo, a igualdade perante a lei tem. Perante a lei tem. Perante a lei existe uma igualdade. Porque eles fizeram leis. Os parlamentares fizeram leis, né? E que trouxeram direitos às pessoas com deficiência, foi um marco histórico, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, todos ali tem o Estatuto da Pessoa Autista, enfim. Então, há leis que estabelecem isso. Então, diante da lei, existe uma igualdade. Mas percebe que essa igualdade não é uma equidade, né? Veja que a equidade, o que ela faz? A equidade, ela reconhece que nós somos desiguais, só que ela traz um equilíbrio. Ela equilibra essa desigualdade na sociedade. Então, a lei, ela contempla a igualdade, ela dá direito a todos, mas a equidade é que efetivamente ela vai
fazer esse equilíbrio aí. É isso, esse ponto, essa chave que precisa despertar em nós. Mas vamos lá. Tem uma coisa que eu vou ler aqui, um ponto-chave, que é um dos pontos que os nossos executivos têm dificuldade. É que os nossos executivos aproveitam da situação e não faz com que as leis sejam aplicadas. Do ano passado, em setembro do ano passado, né, foi sancionada uma lei. Na verdade, foi uma reforma à lei que fala sobre improbidade administrativa, né? E o Senado Federal aprovou, no ano passado, uma lei, um projeto de lei, né, 2505/2021, que alterou a lei de improbabilidade administrativa, né, uma lei 8.429, que reduziu os direitos da pessoa com deficiência. O que significa isso? Significa o seguinte, que o projeto de lei desobrigou e desobriga qualquer agente público de cumprir determinações de acessibilidade prevista na Lei Brasileira de Inclusão. Antes disso, os poderes eram obrigados a cumprir o que a Lei Brasileira de Inclusão dizia sobre as pessoas com deficiência, os seus direitos. A partir desse momento, e se ele não cumprisse, eles eram processados na lei de improbidade administrativa. E isso era como se crime fosse. Só que a partir dessa reforma, já não é mais obrigado, desobrigou esses agentes públicos a cumprir o que a nossa lei brasileira de inclusão dá como direito às pessoas com deficiência. O nosso atual presidente sancionou essa. Então, o que acontece? Há muitas coisas boas nessa lei, mas uma delas acabou afetando as pessoas com deficiência. Exatamente, atingiu de morte os direitos que há muito suor, lágrima e sangue foi conquistado. Foi por água abaixo, por causa dessa mudança, desse clique nessa chave. O que acontece, pessoal? O poder público, agora os nossos agentes, deixam de cumprir o que a nossa lei de inclusão determina como direitos às pessoas com deficiência. E aí, então, você vê os prefeitos, que não estão nem aí, não aplicam, não querem contratar pessoas especialistas para determinadas áreas, contratar professores auxiliares nas escolas, contratar profissionais da educação, da saúde, enfim. Organizar a cidade de modo à inclusão, de proporcionar acesso às pessoas com deficiência. Há uma dificuldade, por mais que você trabalhe nisso, você tem dificuldade. Quando você vê na sua Câmara Municipal aí, os vereadores, os prefeitos aí, tudo mais, eles não estão interessados em ocupar os seus cargos em prol das pessoas com deficiência. Não é que eles têm que governar só para as pessoas com deficiência, mas as pessoas com deficiência faz parte de todo um conjunto do nosso corpo social. Então, todas as construções, infraestrutura, todo o aparato estatal tem que ser pensado a todas as pessoas, deficientes ou não. Parques, estrutura, urbanística, de tudo, de tudo. E essa é a deficiência hoje, e é essa deficiência que a gente tá. Agora, eu termino o segundo bloco em 1 minuto, terceiro bloquinho em 1 minuto. Precisamos pensar fora dessa caixinha legislativa e assumir para nós a responsabilidade de socorrer e estender a mão ao próximo.
Assumir a responsabilidade. Alex, Oi. você tem 5 minutos, me entrega às 21 horas, que está ótimo, tá bom? Pode falar. Tá. Então, eu termino esse bloco dizendo isso. Precisamos pensar fora da caixa e começar agora a assumir a responsabilidade pelo próximo. Eu aprendi isso com o Evangelho. E na filosofia há uma grande discussão que diz: por que eu vim ao mundo? Por que eu existo? E eu aprendi, não estou falando de religião, tá? Eu estou falando do que eu aprendi com o Evangelho, com todo respeito a todas as religiões. Eu aprendi com Jesus o seguinte, que todo o tempo que ele viveu aqui, ele viveu servindo o próximo. Ele não veio aqui constituir leis, ele não cobrou o poder público de Roma, os reis, os imperadores. Ele veio e fez a sua parte. E essa é uma grande lição para nós. Vamos fazer a nossa parte. Tudo que a gente puder. Vamos juntar forças, recursos e vamos mudar. Só quem pode salvar o homem é o outro homem. É nós que vamos estender as mãos às pessoas que precisam. E se nós estamos com essa mente transformada, vamos ajudar as pessoas a enxergarem também. E se nós mudarmos a sociedade, a sua forma de ver, de enxergar, de sentir, de raciocinar, então, quanto mais a gente tiver gente transformada em prol dessa luta, a luta pelo próximo, da luta pelos sofrimentos, das demandas, e assumir a responsabilidade, vamos ter uma sociedade melhor. Eu sou leitor de Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor russo, e ele fala de um príncipe intitulado como Idiota. Na verdade, ele não era um príncipe, era só um título que ele tinha. Era um jovem de 27 anos que viveu a vida toda no sanatório. Ele tinha epilepsia, né? E ele sai do sanatório e volta para sua cidade, e ele é tão, assim, inocente, né? E não tem maldade, ele vive um mundo hostil, fazendo bondade às pessoas, perdoando pessoas, ajudando pessoas. E Dostoiévski chegou a compará-lo a Jesus Cristo e a Dom Quixote, né? Exatamente pelas obras que Jesus fez, e por não ter olhado a quem, e sem julgar alguém, apenas estendeu a mão ao próximo. Esse amor precisa entrar no nosso coração. Amor ao próximo. E se esse amor contagiar a nossa vida, transformar-nos e permitir que venhamos a ser transformados à medida que venhamos a ser humanos, porque a gente está querendo ser Deus. Às vezes a gente quer ocupar o lugar de Deus, sendo que Deus quis ser homem e o homem quer ser Deus. A gente precisa ser humano. Humano a ponto de estender a mão ao outro humano e dizer: somos irmãos, e eu vou te ajudar. Com a força que você tem, com aquilo que você tem, com os recursos que você tem. Obrigado. Obrigado, companheiros. Obrigado por essa oportunidade. Espero que as minhas palavras foram compreendidas, e eu agradeço de coração por fazer parte de vocês. E eu quero aprender mais. Podem me chamar a atenção, me corrigir, eu quero, porque com isso eu aprendo e cresço. Obrigado, muito obrigado. Ok, fantástico te ouvir, porque eu busco pessoas apaixonadas. Jesus veio para servir. Ele não quis dizer isso por medo, receio de repente misturar religião. E quem somos nós para não querer servir? Não é? Um grão de areia, ou talvez a metade dele, meio quebradinho ainda. E te ouvir falar é um presente para o Rotary PCD, né? Ter alguém apaixonado por uma causa PCD. E isso nos deixa muito feliz. O Júlio, que está conosco, ele é um amigo da companheira Daniela. O Júlio tem baixa visão também, ele está conosco na sala.
é que eu tinha pedido para a Daniela passar para ele o aplicativo da reunião hoje, né? E acho que ela, por estar em viagem, acabou deixando. E conforme foi acontecendo a reunião, eu fui ligando os pontos, e o Júlio é um convidado da companheira Daniela. Eu convidei para conhecer a nossa reunião, falei que o Alexander estaria falando, ele tem desejo de entrar no Rotary PCD, ele é um massoterapeuta, um profissional na área da saúde e fisioterapia, e ele está conosco nesta noite. Eu vou tomar a liberdade em abrir a palavra para quem desejar falar. Fique à vontade, aquilo que você desejar falar, perguntar, comentar, acrescentar, a palavra está aberta. Bom, Boa noite. Boa noite, Boa. amigos. É o Júlio aqui de Minas falando. Queria parabenizar o advogado, esqueci o nome dele agora. Alexander. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sensibilidade de nos atender, né, com a presteza e a sensibilidade de querer ajudar, né, o próximo, independente de suas deficiências ou o tipo de pessoa que seja. Eu acho que o mundo precisa de mais disso, né? De pessoas sensíveis, pessoas que querem melhorar, ajudar o mundo a melhorar, né? Parabéns aí, parabéns pelo Antônio também pela reunião, muito bacana. Quero conhecer melhor o Rotary, gostaria de conhecer melhor, e parece ser bem interessante a proposta, né, do clube, né? Vai conhecer, fica tranquilo. Vou te passando os aplicativos, você vai entrando na reunião conosco. O Guto abriu o microfone. Guto, você deseja falar? Depois, próximo, pode ficar à vontade. Pois não. Bom, eu sou um homem de cabelos escuros, barba branca, óculos, professor. Estou aqui na minha sala com um quadro no fundo expressionista, de natureza morta. Tenho assim grande alegria de ter o meu companheiro de todas as horas, que é o meu filho Pedro. Eu sou o Pedro, eu tenho 23 anos, eu sou autista, eu tenho pele clara, tenho óculos escuro preto, tenho uma blusa vinho. E nós fazemos esse trabalho já desde 2015, também um trabalho de levar informação do nosso universo, do nosso... Então, o Dr. Alexander assim é uma luz e uma bênção, assim, a fala dele foi muito, além de sensível, sensata, ela é um alento, porque nós temos, como ele disse, leis que nos protejam ou que nos protegeriam, mas elas são muito mal interpretadas, primeiramente com má intenção, muitas vezes, e mal aplicadas. Então, é fundamental ter pessoas como ele, que conhecem profundamente a lei, e aí sim aprofundou na nossa causa, na causa da pessoa com deficiência, que é um outro universo, como ele disse, e é muito interessante como a vida dele foi levada para esse caminho, né? Ninguém se prepara para a deficiência. Então, é muito saudável tê-lo, e é um alento tê-lo como uma pessoa que vai nos orientar cada vez melhor dos nossos direitos. Eu agradeço demais assim, as suas palavras, a sua história, você nos privilegiar com a sua gentileza, é muito bem-vindo, né, Pedro? Parabéns, Alexander. E quero dizer uma coisa, quero dizer que o maior bem para a humanidade que o autista pode deixar são os hiperfocos. O maior bem que o autista pode deixar para a humanidade é o hiperfoco.
E todo autista ele tem um hiperfoco, basta os pais saberem qual é o hiperfoco do filho, qual a paixão do filho, descobrirem a paixão do filho, e aí vão ver que todos os hiperfocos são parecidos, né? E vai por hiperfocos bizarros. A gente tinha um aluno que ele chamava como, pai? Puxa, esqueci. Eu esqueci o nome dele. Bom, enfim, o hiperfoco dele era BMW, mas tinha que ser BMW rebaixada, né? Então, o maior bem para a humanidade que o autista pode deixar são os hiperfocos. O meu é a África, a minha grande paixão. É um aprendizado. Muito obrigado, Alexandre. Bom, Obrigado. nós agradecemos a presença sua e de seu pai. A palavra está aberta. Eu vou falar aqui, Oi. pessoal. Pode falar, Madá. Fala você, Sônia. Não, Depois que eu isso, falo. primeiras mulheres, eu sou um grande cavaleiro. Obrigada, então. Eu me emocionei com a fala eu vou chamar de Alex. E eu quero agradecer por ele compartilhar, né, isso com a gente e por ele estar, assim, à frente, né, da nossa causa, né, e é isso. Só quero agradecer, muito obrigada e parabenizá-lo pela iniciativa, né, por ele ter atendido a esse chamado, né, como diz na Bíblia, muitos são chamados e poucos os que atendem, né, a esse chamado. Uma boa noite. Obrigado, Madá. Sônia. Alexander, parabéns. Muito emocionante. Também deu para perceber aqui o quanto foi, né, você se emocionou aí, o quanto que realmente, né, a gente consegue perceber que você estava falando com o coração, isso é muito legal. Eu acho que realmente você entendeu o significado da palavra empatia, né? E quando a gente fala na causa da pessoa com deficiência, a gente usa muito a questão da palavra empatia. E eu aprendi que empatia, né, se perguntar para 10 pessoas, 9 ou 10 vão dizer que é se colocar no lugar do outro. E depois de muito tempo refletindo sobre isso, eu fui perceber que empatia não é isso. Empatia é você sentir a necessidade do outro. E quando a gente fala na causa da pessoa com deficiência, é sentir a necessidade das pessoas com deficiência. Porque se colocar na pele de uma pessoa com deficiência, eu acho que é impossível, né? Saber como que é o dia a dia, desde a hora que a pessoa com deficiência acorda até a hora que ela vai dormir. Mas eu acho que você realmente colocou isso no seu coração, né? Hoje você sente a necessidade e estou à disposição para você me ligar. Acho que eu tenho muita coisa para te contar e para falar para você. Né? Ainda se tem esse, você está muito romantismo. Isso é incrível. Não pode deixar essa chama apagar. Mas o que eu digo para você, como uma pessoa com deficiência, é que nós, pessoas com deficiência, não queremos mais sobreviver nesse país e queremos viver. E é uma pena que ainda tem políticos que possam atacar a causa da pessoa com deficiência em 2022, num século como esse. Né? Assim, é lamentável, mas a gente está em ano de eleição e a gente espera mudar isso para que realmente a causa da pessoa com deficiência possa seguir e fluir como sempre as conquistas vêm acontecendo. É isso, estou à disposição. Conta comigo. Obrigado, Sônia. Mais alguém deseja falar? Será que a Aline não quer falar? É que a minha casa é um silêncio total, ainda mais quando meu filho está aqui, meu garotinho que é autista. Vou falar para alguém falar um oi com vocês.
E para mim é uma alegria, né, ter conhecido o doutor Alex também. O Miguel vai falar um oi. Fala um oi, doutor Alex está aqui, vem aqui. Ele está aqui, ó. É autista também, ó. Fala oi para ele aqui, ó. Viu? Obrigada. Mamãe está falando. Posso? É uma alegria muito grande, né? Muito grande poder estar participando junto com vocês, ter conhecido o doutor Alex também, mudou muita coisa na minha vida também. A gente tem uma vida muito corrida, muitas coisas, né? Eu não sou uma família muito, assim, né? Como a maioria das famílias, eu tenho marido surdo, tenho filho autista, então as dificuldades são diferentes, né? Não, é muita luta, é todo dia, né? Mas eu fico feliz de ver o doutor Alex crescendo aí junto, entrando, participando desses grupos, aprendendo, né? É um orgulho para mim também, porque não foi só uma pessoa que me procurou, que teve informação e acabou. Foi uma pessoa que me procurou, quis conhecer, conheceu mais pessoas, conheceu mais pessoas, conheceu mais pessoas, ficou junto, unido, que para mim também é um consolo, né? Ter um amigo também junto com a gente, e a gente vai lutar todos os dias. Eu fico feliz de ver que ele está junto com vocês, está aprendendo, e é assim, vai ser assim para sempre, doutor Alex. Eu fico... Ok. Muito obrigado, Aline, por seu trabalho conosco, intérprete de Libras, para nós enriquece. É uma pena que as pessoas percam uma reunião de Rotary PCD, porque aqui eu vejo fluir vida. Não é uma reunião protocolar, aqui a gente fala até do Corinthians, olha que pé que a gente está, que situação, né? E a gente brinca, a gente se descontrai, a gente se respeita, e ao mesmo tempo falamos de vida, que é o bem maior, o bem mais precioso que existe. E todos nós precisamos de apoio, sem exceção, todos. O que muda é o apoio e a intensidade dele de que nós precisamos. Famílias só muda de endereço. Nós temos altos, temos baixos, temos dias bons, dias ruins, dias que você está mais emotivo, dia que está mais sério, mais preocupado, com mais ou menos fé, mas continuamos sendo humanos. E minha paixão por um clube como este, Rotary PCD, é por participar dessa sala neste momento, de ver e ouvir o que eu tenho oportunidade. São 2 anos e alguns meses aí de Rotary PCD. Ajuda bastante o cabelo ficar branco, é verdade, que não é uma coisa simples, mas é grandioso, é um aprendizado que não tem faculdade que te proporcione 10% disso. Então, para mim, tem sido incrível, tenho lutado muito para conservar e desenvolver o Rotary PCD. Precisamos de pessoas cada vez mais engajadas, apaixonadas pela causa, para que possamos dar qualidade de vida à família PCD. Dentro da minha limitação, eu procuro estender a mão a todos vocês. Todos que estão na sala aqui, que já conversaram comigo no particular, sabem do que eu estou falando. Eu não lembro de ter falado em 2 anos um não para alguém quando vieram falar de um projeto. Só que tem gente que confunde, porque ela te traz o projeto e quer que se leve nas costas e pronto, lá na ponta direita. Ela não quer nem ir no meio de campo disputar a bola. Ela já quer que chegue lá na beira do gol só para chutar para a bola atravessar a linha. E aí não funciona, porque você tem uma organização como Rotary, não é? Você precisa compreender, eu acho interessante o que o Júlio falou, eu quero aprender Rotary, o que o Alex falou, aprender Rotary, e é isso.
essa necessidade, porque quando você aprende, você percebe o que pode ser feito através de Rotary na vida das pessoas. E aí a gente faz uma ligação, liga a outra, você pega um Alexander, conversa com o Guto, que o Guto conversa com o Neymar, que o Neymar conversa com o Sônico conversa com o Wilson Zatra, que conversa com a Daniela, que passa para o Júlio, aí vem a Aline, aparece o Pedro aí na sala conosco. Isso é um presente, né? Você escuta um Amadá, tantas pessoas que fazem a diferença para nós. Alex, eu vou devolver a palavra a você para fazer as considerações finais e depois disso eu estarei encerrando a reunião, por gentileza. Eu quero apenas agradecer e todas vocês que fazem parte desse clube. Se quiserem entrar em contato comigo, me ajudar também. Eu tenho que aprender muita coisa, né? Bastante coisa, principalmente experiências, e eu acho que a troca de experiências faz com que a gente cresça, né? Então, fiquem à vontade, eu sou totalmente aberto, tranquilo. Eu acho que uma palavra que possa construir ainda mais é muito bem-vindo para mim. Eu peço perdão em algum erro de dicção, uma palavra errada que eu não deveria falar, um conceito que eu não deveria ter dito, mas não é só o perdão, eu quero que me corrijam também, porque eu preciso entender onde eu errei. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Alex. Não falei isso não, que senão não posso mais conversar aqui. Cada vez que eu tomo palavra, em vez de falar da Selva, eu vou falar do Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Toninho, o nosso homem lá falando das finanças. Olha, pessoal, eu compreendo a vida. Sábado eu completei 61 anos de vida. Parabéns! Parabéns aí. Então, é uma experiência, não é? Você Parabéns. Obrigado. Então, você começa a ficar de cabelo branco, você tem um pouquinho mais de experiência que os filhos, né? Porque é para isso que servem os pais. Normalmente, os filhos não compreendem muito isso, falam, mas, pô... E, na verdade, você está um pouquinho de anos-luz à frente. É mais interessante. Eu quero que você tenha uma semana abençoada, você e tua família, que você possa realizar aquilo que está no teu coração, que Deus nos abençoe a não desistirmos nunca, mesmo com muitas barreiras, desafios que vêm pela frente, mas eu acredito que o possível a gente faz, o impossível Deus proporciona a nós. E aí é segundo a fé de cada um tem o seu Deus, e eu sou grato por fazer parte desse grupo, dessa vida de vocês, que é muito seleta, né? É muito VIP, e eu brinco, obviamente, eu curto porque eu me divirto fazer Rotary, mas eu também sei da complexidade e da seriedade do valor humano que cada um que está na sala aqui e suas famílias têm. Por isso, toda a gratidão a vocês, e a tua semana seja especial. Nós vamos dar continuidade, vamos estar trabalhando nos bastidores. Segunda-feira que vem, talvez a gente faça reunião conjunta com E-Clube, um clube satélite, com um presidente de 20 e poucos anos. Ele precisa um pouco das experiências, conhecer o nosso clube. A reunião deles é na segunda-feira também, por isso eles nunca estão conosco. A gente vai para lá, de uma outra vez eles vêm para a nossa reunião também. A gente faz muito isso em Rotary. E quero trazer clubes para fazerem reuniões conjuntas conosco, para que compreendam o objetivo do Rotary PCD, não é? Sobre equidade. Porque equidade, igualdade, você dá 3 banquinhos da mesma altura, independente da altura do personagem que quer assistir o jogo do Corinthians do outro lado da cerca. A equidade, você dá um banco proporcional à altura dele para que os 3 vejam na mesma condição o jogo do Atlético Paranaense do outro lado ganhando do Corinthians. É? A fala estava tão bonita, gente. Para que estranhar? Mas eu não ia deixar sair o Corinthians em alta. Pare, você pode parar daí, corintiano. Fica tomando... Estava indo até bem, essa parte eu vou cortar, tá? Só para te falar. Então,
Vamos ser felizes, fazer Rotary, fazer nossos projetos, nossas ações. Vamos trabalhar juntos. Estou à disposição para ajudar todos vocês, sabem disso, e tenho certeza que realizaremos grandes projetos juntos. Uma excelente semana a todos vocês. Meu muito obrigado. Convido a todos a saudar o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa Bom dia noite a todos. Boa noite, pessoal. Uma boa semana a todos.